Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou relatar para vocês a minha experiência do meu despertar espiritual, tá bom? E na época veio no momento mais adequado para minha vida, que eu digo para vocês que foi o despertar espiritual, o autoconhecimento que me fez me tornar a pessoa que hoje eu sou, né? Mais forte, mais equilibrada, mais positiva e me desapegando de muitas coisas que me fazia mal e que era tóxica na minha vida. Em um certo dia pela manhã, como de costume, eu acordei cedo, meu esposo também, e organizei tudo, o café da manhã do meu esposo para que ele fosse trabalhar, e o meu filho, que na época tinha 6 anos de idade, continuava dormindo. E meu esposo, enfim, saiu para trabalhar e eu fiquei aqui em casa. Eu tive uma crise de choro, mas sabe aquela crise de choro que você não sabe de onde é que vem, o porquê tá vindo? Foi uma crise como se parecesse uma crise existencial. Pois é, eu comecei a me questionar e a chorar muito forte. Eu sempre tive minhas emoções muito fortes, muito profundas e sempre fui uma pessoa desde criança que eu me questionava quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece depois da morte. E então eu buscava muito em relação a tudo sobre Deus na Bíblia, na época. E eu sentia um grande vazio dentro de mim. E naquela época eu achava que o vazio que eu sentia dentro de mim era por questões de Deus, por eu não ser uma pessoa evangélica, por eu não ir para a igreja, não ter algum tipo de religião. Naquela época eu achava que era sobre isso, mas até naquela manhã em que eu abri o YouTube e veio um vídeo do Bruno Gimenez. E em um vídeo que eu cliquei e assisti dele, ele falava sobre você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E ele começou ali a falar várias coisas a respeito de nós humanos, de quem nós somos. E que muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos. E ou não sabemos quem nós somos. Então aquele vídeo para mim veio no momento em que eu mais precisava. E aí comecei a maratonar o Bruno Gimenez, que por sinal eu gosto muito dos conteúdos dele. Eu tenho livros aqui do Bruno Gimenez, que é incrível. E então, pessoal, o que aconteceu? Eu comecei a chorar muito, a chorar muito. E então veio depois para mim um vídeo da Beth Russo. E ela ensinando como fazer o Ho'oponopono pra gente limpar as memórias dentro de nós, as memórias negativas, as crenças negativas dentro de nós. E pessoal, eu já estava chorando. E quando eu assisti o vídeo de Beth Russo, para mim foi um despertar bem mais profundo ainda. Eu acho que foi onde, deu um estralo de luz em mim. Porque quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra mim, Selma, me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo. Quando eu comecei a falar essas frases pra mim, eu chorei demais. Mais do que o que eu já estava chorando. Mas eu chorei tanto que eu chegava, soluçava. Porque naquele momento que eu comecei a fazer o Ho'oponopono da Beth Russo, aquilo entrou tanto em mim, foi tão profundo em mim, que eu senti que durante muitos anos da minha vida, eu estava simplesmente me negligenciando como mulher, como ser humano, como pessoa, sabe? Eu percebi o quanto eu permiti que pessoas me magoassem, me machucassem. E naquele momento parece que estava sendo limpo várias memórias dentro de mim através do Ho'oponopono. Então, até o dia de hoje, eu pratico o Ho'oponopono, eu faço o Ho'oponopono, eu gosto de ler os livros de Bruno Gimenez, acesso o canal dele também.
Então, pessoal, o autoconhecimento, naquele momento, até o dia de hoje, foi muito importante na minha vida. Porque eu comecei a me enxergar de uma forma diferente. Eu comecei a, de fato, a trabalhar em mim em relação a eu me conhecer. Aí eu queria entender o porquê o vazio que eu sentia dentro de mim, que até então eu não sabia o que era. E depois que eu comecei a prática do autoconhecimento com mantras, Ho'oponopono, livros de autoconhecimento, palavras positivas, né, e ficar com um pensamento mais elevado, por mais que a gente passe por situações difíceis, que eu acredito que assim como eu, vários de nós passamos por situações difíceis em nossas vidas, mas por que não procurar pensar melhor agora? Por que não pensar em fazer melhor agora com qualquer tipo de situação negativa que vem para nos afligir? Afinal de contas, nós queremos adquirir conhecimento para quê? Para nos libertar de tudo que nos amarra. E esse é o verdadeiro autoconhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito muito que tem a ver com autoconhecimento, a expansão da nossa consciência. Então, hoje eu digo para você que se eu não tivesse, com certeza, tido a oportunidade que o universo, naquele ano, conspirou ao meu favor para trazer aquele vídeo de Bruno Gimenez e o vídeo em seguida de Betty Hudson, eu não sei o que teria sido de mim, juro para você. Porque eu já passei tanta coisa na minha vida que eu não sei o que seria de mim. E até o dia de hoje, graças a Deus, eu pratico o Ho'oponopono. Eu não tenho religião, mas eu digo uma coisa pra você, que o autoconhecimento preencheu, porque eu comecei a me conhecer. Eu comecei a entender quem eu sou. Porque nós achamos que nós somos só seres humanos, mas nós somos consciência. E esse vazio, ele foi se dissipando de dentro de mim. Então eu comecei a compreender que o vazio que existia dentro de mim não era a necessidade em si de Deus, era a necessidade de mim própria, comigo mesma, de me conhecer. Porque o meu eu interior sempre se questionava. Então eu digo uma coisa para você, se você está na busca do autoconhecimento, se você está fazendo aí Ho'oponopono, continue, pessoal. Continue, porque é muito bom, é libertador, é transmutador e a gente aprende muitas coisas, a gente se liberta de muitas coisas também na nossa vida, de pessoas, de situações e de pessoas na nossa vida, a gente se liberta. A gente começa a ficar mais confiante, a gente começa a ficar mais alegre, otimista, positivamente, sabe? A gente começa a viver uma vida com mais leveza. E isso é bom, isso é maravilhoso. Porque o mundo em que a gente já vive, no meio de tantas coisas que acontecem, viver inserido nisso, só pensando nisso, pode nos levar ao caos mental. E não é isso que nós queremos, né? Então é isso, pessoal. Eu vim aqui relatar para vocês sobre como foi o meu despertar espiritual, tá bom? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar, tá bom? Tchau, tchau!